Evangelho. O tema de hoje, conforme ela já antecipou, é o Evangelho no lar, é o Evangelho em casa. E para a gente dar início, eu gostaria de ilustrar com uma passagem de Jesus que eu peguei do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Estava Jesus numa noite prateada de luz em casa de Pedro, e eles estavam conversando amenidades. E nesse momento, Jesus, querendo dar um rumo mais edificante para a conversa, se dirige a Pedro e diz: Pedro, o que faz o pescador ao se dirigir ao mercado com os frutos da pesca daquele dia? Pedro respondeu: mestre, a gente separa os melhores peixes, ninguém quer comprar resíduo de pesca. Jesus dá prosseguimento e fala: e o oleiro, Pedro? O que faz o oleiro para atender a sua tarefa? Pedro responde: mestre, o oleiro tem o barro em forma bruta, ele precisa trabalhar o barro para dar ele a forma que ele precisa dar. Jesus continua e diz: e o carpinteiro, como faz ele para alcançar o seu trabalho? Jesus diz, Pedro responde: mestre, o carpinteiro precisa trabalhar a madeira, ele precisa usar o martelo, o serrote, para dar a forma que ele precisa nessa matéria bruta. E assim, Jesus complementa: assim também é o lar diante do mundo, é o berço doméstico, é a primeira escola, o primeiro templo da alma. É na convivência com aqueles mais próximos que começamos a despertar os potenciais. Para conseguirem alcançar os seus objetivos, o negociante selecionou a melhor mercadoria, o oleiro preparou o barro e o marceneiro trabalhou a madeira. Então, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar também se aperfeiçoe? Ou seja, o mestre fez uma analogia entre a necessidade que temos de aperfeiçoar as coisas, os objetos, os materiais da vida, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento desses materiais. Ele fez uma analogia com o lar, né? Que a gente também precisa aperfeiçoar a si próprio e aperfeiçoar o lar também, para que o lar se aperfeiçoe. Se não aprendemos a viver em paz dentro do nosso agrupamento familiar, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo na luta de cada dia, como respeitar o que nos parece distante? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Olha que interessante. E foi nesse primeiro evangelho de Jesus, em casa de Simão Pedro, que Jesus falou: onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Veja que a afirmação confortadora, repleta de esperança, da presença de Jesus ao nosso lado. Enfim, a encarnação na Terra é uma oportunidade bendita, como todos nós sabemos. Se estamos hoje encarnados, que tenhamos essa consciência de que somos privilegiados. É uma oportunidade bendita entre os espíritos afins, formando a família, e é nessa experiência familiar que desatamos os nós do desamor e nos unimos pelo laço do afeto compartilhado, da dedicação e da renúncia. Emmanuel nos lembra que o lar é o cadinho redentor das almas endividadas. Lembremos que o lar não é um agrupamento exclusivo de almas afins.
Na grande maioria, são agrupamentos de almas que necessitam de resgate dessa convivência para aperfeiçoarmos, para nos aperfeiçoarmos, aperfeiçoarmos as nossas atitudes, aperfeiçoarmos os nossos pensamentos. Eles fazem uma analogia com a necessidade de depuração dos materiais presentes no universo, na Terra, por exemplo. Então, a depuração, o que é a depuração? A depuração é uma exclusão de substâncias indesejáveis. E para que essa depuração ocorra, por exemplo, nos metais, é preciso que eles passem por situações, no caso do ouro, eles passam por uma... eles são submetidos a um calor intenso para que, no final, o ouro saia puro e brilhante, que é um metal nobre. No caso do diamante, então, essa transformação se chama depuração. E da mesma forma que acontece isso com vários materiais na natureza, acontecerá conosco também. Com relação às crianças no Evangelho no Lar, é importantíssimo, é um período de assimilação dos exemplos dos pais. Recebemos os filhos, espíritos bons, recebemos como filhos espíritos bons e amigos. Outras vezes, conforme a gente citou anteriormente, são espíritos com os quais necessitamos de resgates, são espíritos endividados conosco, porém, todos chegam nessa graça e fragilidade infantil que vai facilitando a reconciliação. Então, é o momento de nós trazermos essas crianças para esse momento de oração, para esse momento de elevação espiritual e de reflexão, de estudo dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho no Lar é um momento do quê, minha gente? É um momento de comunhão familiar à luz dos ensinamentos de Jesus. É um momento de reflexão sobre a nossa conduta diária. É um momento de adequação dos nossos atos de acordo com os ensinamentos de Jesus. É um momento em que nós recebemos fortalecimento e proteção espiritual para as lutas da vida. Todos nós vivemos provas difíceis, situações desafiadoras de todos os tipos. Então, é importante também a gente buscar nesse núcleo esse fortalecimento e, mais ainda, um tratamento espiritual para nós e para os nossos familiares. Através do Evangelho, a gente atrai a presença e assistência dos bons espíritos, melhorando a sintonia vibratória do ambiente, a nossa própria sintonia. O que diz Joana de Ângeles a respeito do Evangelho no Lar? Ela nos traz o seguinte: é um momento de oração e de estudo, é uma grande oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos de luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós. Como vamos implantar o Evangelho no Lar? Nós vamos determinar um dia na semana, um horário. Nesses momentos, por que um dia e um horário? Porque os amigos espirituais têm também uma agenda de compromissos para que eles possam se organizar e estar conosco no nosso fortalecimento espiritual, no nosso estudo. É imprescindível, pessoal, a pontualidade e a assiduidade nesse momento. É importante o nosso comprometimento com esse compromisso. O Evangelho é um compromisso nosso para conosco mesmos e com a espiritualidade. Determinamos esse dia e hora, levamos também ao nosso local de encontro
A gente leva uma jarra de água para que a água seja fluidificada e que possamos dar a todos, no final, o seu copinho, a sua água fluidificada. Como é essa rotina do Evangelho no Lar? É imprescindível que inicie-se com uma prece, lembrando a colocação de Meimei, que a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. É importante essa prece para a preparação do ambiente. Elas são fundamentais para a sustentação de uma vida espiritual, para essas reuniões. Aqui nós temos Jesus, que se colocou em oração nos momentos que precederam o seu martírio. Enfim, a prece importante em todas as situações e imprescindível no início do nosso Evangelho no Lar. Como fazemos a rotina do Evangelho no Lar? A leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, seja ao acaso, seja na sequência, lembrando que é um encontro sem formalidades, um encontro sério de nosso comprometimento, mas informal entre os grupos familiares. O grupo deve apoiar-se em obras à luz do conhecimento e da moral de Jesus. Os comentários devem ser rápidos sobre o trecho lido, procurando entender os ensinamentos de Jesus e sua aplicação diária. Não é neste momento, não é adequado nesse momento nós criarmos polêmicas, acusações, desvio para outro assunto. Se eventualmente tivermos algum desgaste com algum familiar, nesse momento dizer, olha, fulano, está vendo a mensagem, diz, aqui não é esse momento, nessa hora do Evangelho, não é o momento adequado para essas situações, é um momento adequado de amorosidade, de respeito entre as pessoas, de entendimento, enfim, e dessa troca de conhecimento à luz da doutrina espírita. No Evangelho no Lar, podemos fazer, no final, as vibrações, que são essas doações de energia em favor dos nossos irmãos, através do pensamento, vibrações de energias para a paz no mundo, para situações de amigos que sabemos que estão passando por momentos desafiadores. No final de tudo isso, nós fazemos uma prece de encerramento, e seria o momento de agradecermos e vibrarmos por todo o universo, né? Um lembrete importantíssimo. Muito cuidado para não transformar a reunião do Evangelho no Lar em trabalho mediúnico. De repente, nesse momento de enlevo espiritual, de conexão com a espiritualidade, se eventualmente a pessoa sentir alguma aproximação, devemos rechaçar na hora, tá? Não devemos transformar a reunião do Evangelho no Lar numa reunião de trabalho mediúnico. Essas reuniões devem ocorrer no centro espírita e não em casa. E, finalmente, nós temos uma fala de Emmanuel, dizendo que o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte. Ele aperfeiçoa o homem aperfeiçoado se ilumina, sua luz melhora a comunidade e a comunidade melhorada eleva a nação. Aqui nós temos algumas fontes para o estudo, as fontes que eu consultei para para o nosso estudo da noite, que depois eu passo para a Andréia e ela compartilha com vocês. E, aproveitando os minutos que temos ainda, vale a pena dizer que o doutor Bezerra de Menezes comenta que quando, por exemplo, uma família ora em torno do Evangelho, toda a quadra se ilumina. Se dermos o exemplo de
um quarteirão aqui em São Paulo, seria uma quadra inteira iluminada em razão dessa oração, dessa reunião em torno dos ensinamentos de Jesus. Lembramos que também uma questão importante, em verdade, o evangelho seria uma reunião do agrupamento familiar, das pessoas que compõem o lar, mas o livre-arbítrio é uma condição que todos nós temos. Então, muitos não querem participar. Como que eu vou fazer? Fazer sozinho? Sim, fazer sozinho. Para vocês terem uma noção, o Chico Xavier, sendo quem ele sendo quem ele foi, esse médium maravilhoso, cujas obras iluminam as nossas vidas até hoje. Ele, quando iniciou os trabalhos, Emmanuel disse, leia o Evangelho antes. Ele até comentou, puxa, mas vou ler com quem, né? Emmanuel disse, sozinho. Inicialmente, Chico Xavier, naquela casa de Pedro Leopoldo, fazia a leitura do Evangelho com o irmão, mas o irmão partiu, desencarnou aos 34 anos, era o José Xavier. Esse tinha bastante afinidade com o Chico, nas orações e tudo mais. E o que acontece? O irmão desencarna, foi uma grande perda para o Chico, e o que ele faz? Ele faz o Evangelho na casa de Pedro Leopoldo sozinho, e ele ainda, estando sozinho, ele lia em voz alta. E, em algum momento, ele compartilhou que, puxa, mas ninguém participa comigo, Emanuel. Ele falou, será assim no começo, depois as pessoas se juntarão a você, Chico. E foi o que aconteceu no caso de Chico Xavier. E no nosso caso, se não tivermos enfim, a bênção de ter um companheiro que compartilhe dessa nossa convicção espiritual, dessa nossa convicção religiosa, de compartilhar conosco esses momentos para os estudos do ensinamento de Jesus, que façamos sozinhos, inicialmente, de forma comprometida, de forma simples, lembrando de trazer uma garrafinha de água, uma jarra de água, para que a água seja fluidificada e para que a gente possa ir se iluminando gradativamente nessas reuniões do Evangelho no Lar. É importante isso para a gente, é importante para a nossa encarnação e é importante para a nossa autoiluminação. Como diz Neio Lúcio no começo, o oleiro trabalha o barro em forma bruta, o marceneiro a madeira, e nós vamos trabalhar os nossos próprios espíritos, ainda tão necessitados de ajuste, tão imperfeitos, tão vulneráveis, então que através desse momento possamos, com a bênção de Deus, dos espíritos amigos, iluminar as nossas próprias vidas e a vida daqueles que compartilham conosco a jornada. E é isso que eu tenho para o momento. Desejo a vocês uma excelente noite. Aqui estamos começando o dia, aí vocês prosseguirão com os estudos, com a evangelização. Espero que esse conteúdo possa ter agregado algo para vocês e que a gente possa implantar esse momento do Evangelho no lar. É natural que tenhamos impedimentos, algumas situações contrárias que venham a nos impedir de realizar esse Evangelho, mas que possamos superar isso, suplantar essas dificuldades e, de fato, implantar o Evangelho no lar, nos nossos lares. Isso vai nos trazer bem-estar, vai nos trazer fortalecimento, vai nos trazer tratamento e uma conexão neste momento. A nossa vida é tão cheia de situações difíceis,
de correria, que nesse momento possamos acalmar a alma e nos dedicar aos ensinamentos de Jesus, e que isso traga paz, conforto espiritual e esperança para todos nós. É isso que eu tenho para esse momento e desejo, e espero que tenha contribuído com vocês nessa noite de trabalho, de estudo. E, Andréia, já podemos fazer a prece de encerramento? Podemos sim. Ok. Só um segundo, Vinícius. Como? Só um segundo, Vinícius. A gente vai esperar as crianças saírem da evangelização infantil. Então, alguns minutinhos ainda. Tá bem, tá bem. A gente se lembra, né, que essas passagens do Evangelho, essas situações, enfim, a parte que diz respeito a fazermos o Evangelho sozinho, né, tem uma passagem de Paulo que diz que há uma nuvem de testemunhas invisíveis que nos acompanham em toda parte. E um dia falarão de nós nas esferas espirituais superiores. Então, mesmo aqueles que precisarem desenvolver o trabalho sozinhos, que eles saibam que existe uma nuvem de testemunhas invisíveis ao nosso lado, né? E que a gente possa, com firmeza, com dedicação, com fé, a fé humana, sabe? Aquela fé que acredita nos nossos próprios potenciais, no nosso poder de renovação, de modificação, e a fé divina que está aí para nos amparar, né? Então, que a gente possa unir essas fés e dar continuidade aos nossos compromissos espirituais aqui na Terra, né? A gente tem tanta coisa, assim como o Oleiro diz no começo, né? Que precisamos nos aperfeiçoar, né? E eu tenho precisamos nos aperfeiçoar, né? Então, que a gente entenda isso, e tem uma passagem interessante aqui no livro, que foi nesse encontro na casa de Pedro, que Jesus fez o Pai Nosso, que eu tinha me esquecido de falar na apresentação, e disse que ninguém deveria chamar a Deus de Senhor, mas sim de Pai. E daí ele ensina a todos nós essa prece maravilhosa que ecoa há mais de 2000 anos em nossos corações, que nos fortalece em momentos, enfim, em momentos desafiadores, né? Eurípides Barçanuco, com referência ao nosso aperfeiçoamento, né? Eurípides nos diz, o mestre Eurípides, primeiro sejamos bons, depois seremos felizes, né? A importância desse aperfeiçoamento pessoal nosso para depois conquistarmos a felicidade. Muito obrigado, Vanice. As crianças da evangelização já estão aqui conosco, então, quando você quiser, pode começar a oração final. Muito obrigada, Ricardo. Então, que Deus, nosso Pai, neste momento em que estamos buscando uma conexão com a espiritualidade, em que estamos sintonizados com a espiritualidade, onde o nosso ritmo está menos acelerado, que possamos olhar nos olhos do Mestre, que conhece as nossas imperfeições, e pedirmos que possamos ser fortalecidos nos nossos propósitos,
que permita que esses momentos possam trazer um aprendizado para os nossos espíritos e, sobretudo, rogamos também que o Mestre possa nos dar o pão nosso de cada dia, que tenhamos sabedoria para entender a sua vontade, e protege todos os trabalhadores e todos os colaboradores da casa, daí de vocês na Austrália, que envolva todos com esperança e que se conosco, Pai. Mestre, agora e por toda a eternidade, que Deus os abençoe fartamente e que possam seguir para as suas casas em paz, fortalecidos e com o coração repletos de esperança. Muito obrigada pela oportunidade e que assim seja.